Depois de quase 30 anos, desde 1996, quando minha avó me presenteou com meu último console, um Game Boy, eu não sabia o que era ter um videogame novo, um console. E enfim, acabei comprando um PlayStation 5 agora, em pleno 2024. Mas para pessoas que, assim como eu, nasceram em 1984 e viveram a era de ouro dos games nos anos 80 e 90, essa experiência tem um sabor especial e muitas vezes sabor de déjà vu. Lembro como se fosse ontem, das manhãs, tardes, noites e madrugadas jogando Atari, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive e até carregando meu amado Game Boy por aí para jogar Kirby e Tetris. Era uma época em que cada jogo novo era um evento. Fosse a chegada nas máquinas espalhadas nas esquinas por aí, nas locadoras que existiam na época, ou quer fossem uma reunião com amigos na casa de alguém. E nessa época não havia internet com tanta informação fácil sobre diversos assuntos do universo dos games como hoje não. Na verdade, nem havia internet. Só em grandes empresas e instituições governamentais. E lá fora, não estou falando do Brasil não. As revistas como Super Game Power, Ação Games e Gamers é que eram nossa principal fonte de informação da época. Essas pessoas sim, que trabalhavam nessas revistas do tema, possuíam acesso às informações mais recentes por meio de viagens que faziam para o exterior, sendo a maior parte da informação sobre games obtida por meio das revistas estrangeiras especializadas no assunto, programas de TVs, feiras e demonstrações em lojas. Mas no geral, as revistas eram as principais fontes de informações, muitas vezes trazendo notícias sobre lançamentos, análises e dicas de jogos. Agora, depois de tanto tempo acompanhando de longe apenas como espectador a evolução dos games, tanto dos consoles quanto dos jogos, finalmente me atualizei para a nova geração. E nesse vídeo vou compartilhar com vocês como está sendo essa jornada nostálgica, desde como era um pouquinho na época da minha infância e adolescência gamer, passando pelo momento em que abri a caixa desse PlayStation 5 até agora. Relembrando um pouco os velhos tempos, principalmente pontuando e enfatizando algumas diferenças do jogar games de ontem e jogar games hoje, pois talvez por algumas pessoas que curtam games serem muito novas, muitas não saibam que as coisas não foram já concebidas da forma como conhecemos e vemos hoje. Muitas coisas foram aperfeiçoadas e outras até mudaram radicalmente. Então vamos lá. Bem, não há como testar as potencialidades do console sem citar os dois jogos que serviram de interface para isso, Mortal Kombat 1 e Silent Hill 2 Remake. E as escolhas não foram um mero acaso. Como um amante antigo do estilo terror, obviamente sempre fui um fanzaço de carteirinha de toda a franquia Mortal Kombat e também de Silent Hill. E nenhuma forma seria melhor para avaliar um console moderno como o PlayStation 5 do que analisar a forma com que velhas franquias já conhecidas e consolidadas são revisitadas nos dias de hoje. Bem, inevitavelmente há três coisas que de início já chamam logo a sua atenção, que são os gráficos, os sons e os controles. Gráficos. Bem, já de cara você já percebe uma parte do, digamos, poder do PS5 a partir dos gráficos e iluminação que são de cair o queixo. Mortal Kombat 1 apresenta imagens com detalhes impressionantes nos personagens, nos cenários, nos detalhes. Eu vim de uma época em que os gráficos da esmagadora maioria dos jogos eram pixelados e no máximo poligonais de maneira rudimentar ainda, que marcavam bem ainda os quadrados das estruturas dos cenários e personagens. E aqui no PS5 você nota que as imagens são bem mais perto do real do que há um tempo atrás. Você consegue ver o detalhe dos poros da pele dos personagens, marcas de expressão nos rostos, enfim. Falta só achar fios de ponta dupla nos fios de cabelo para enfatizarem mais nos detalhes. Aliás, os gráficos de Silent Hill refletem muito bem esse grau de realismo capaz de ser reproduzido pela engenharia do PlayStation 5. Áudio. O áudio 3D incrível faz você sentir cada momento e cada mínima vibração de ruído no jogo como se praticamente estivesse lá. Acho que simulação mais real, só em sonho. Bem diferente das limitações que havia antes, sendo a dos jogos mais antigos, trilhas de MIDI, que são aquelas músicas tipo toque de celulares primitivos ou tablatura de Guitar Pro. Quem é músico sabe do que eu tô falando. Já no PS1 e no Saturno rolava algumas músicas de verdade. Controles e jogabilidade. Joystick super macio, tão macio e sensível que se torna até uma agressão sequer pensar em fazer mais do que a força necessária para enviar os comandos. Vale destacar o fato, por exemplo, de fazer diferença se você desfere golpes carregando o botão ou apertando ele rápido, o que torna ou não um golpe mais impactante.
A fluidez das lutas, ou seja, do jogo, é notável com os 60 FPS, que também destaca o desempenho no console. Já o controle, o joystick DualSense, adiciona aspectos que realçam uma imersão maior no ambiente dos jogos, a partir dos gatilhos e vibrações táteis durante os golpes e movimentos bruscos dos personagens. Isso, aliás, também fica muito perceptível em vários momentos de Silent Hill 2 Remake. Por se tratar de uma obra de terror psicológico, isso até acentua a sensação de susto em algumas situações onde inimigos aparecem sem aviso ou as coisas mudam ou desabam de maneira súbita, o que eleva a escala de suspense e terror psicológico a outro nível do jogo. Aí há uma grande diferença com os jogos de antigamente. A jogabilidade dependia muito da imaginação para compensar a tecnologia ou a falta dela se compararmos com o que temos hoje. Lembrando que naquela época essa era a tecnologia de ponta, o avançado. Mas apesar disso, aqueles jogos tinham uma magia única pela simplicidade e pelo desafio. Hoje, com o PS5, é outro patamar. Não só a tecnologia é avançadíssima, mas a experiência é mais imersiva do que naquela época. É incrível ver como o mundo dos games evoluiu desde então. Isso, inclusive, modificou mais dois aspectos que eu agora quero destacar, que é o acesso aos games e a forma de jogar. Acesso aos games. Entre algumas coisas que mudam e outras que não, o acesso aos games foi um aspecto que passou por algumas mudanças. Nos anos 80 era muito difícil ter tanto o console quanto os jogos, pois havia algo chamado reserva de mercado, que simplesmente impedia a importação de produtos, com o meio de incentivar o Brasil a produzir seus próprios produtos para consumir, o que estimulou, por outro lado, a pirataria e o contrabando, que deixava as pessoas que adquirissem esses consoles sem nenhum tipo de assistência caso precisassem. E também houve o surgimento de vários consoles brasileiros genéricos que eram cópia de suas matrizes inspiradoras, digamos assim. Por conta desses impasses e de toda essa dificuldade, as máquinas arcade com jogos que eram encontradas em alguns estabelecimentos ainda estavam em alta. Nos anos 90, já com a permissão da importação, mesmo sendo caro, já era impossível encontrar a oferta de consoles e jogos em lojas ou nas contracapas de revistas de games da época. Mesmo se você não encontrasse na sua cidade, você poderia encomendar ou mesmo alugar em alguma locadora se possuísse o console. Além de, claro, ainda existem estabelecimentos com várias máquinas arcades com jogos para você comprar suas fichas e jogar. Hoje em dia, as mídias físicas com jogos estão se tornando cada vez mais uma opção. Em vários consoles, você compra o jogo online e faz download do jogo diretamente no HD do console, usando a sua internet. Se quiser, não precisa sair de casa e nem sequer colocar algum CD ou cartucho do videogame. Esse desejo inicial e antigo de ter os seus games preferidos dentro de casa e ao alcance dos dedos, literalmente acabou por esvaziar as ruas das máquinas de arcade e das locadoras que antes faziam parte do cenário urbano de muitas cidades. Outra coisa ainda relacionada ao acesso e conteúdo dos jogos é que antigamente não existiam microtransações que permitiam ou não você ter acesso a determinado conteúdo específico do jogo. Antes você simplesmente comprava e levava o jogo completo para casa, não precisando pagar mais nada depois por alguma coisa no jogo. A forma de jogar. Um dos aspectos que mudou bastante em relação à maneira de jogar foi o multiplayer, que antes acontecia lado a lado, no mesmo sofá, com controles divididos entre amigos, irmãos, primos e até desconhecidos. Não havia internet, então a interação era cara a cara. Hoje o multiplayer é global, com conexões online, permitindo que você jogue com pessoas de qualquer lugar do mundo. O sofazinho foi substituído pelas partidas online. Entre alguns dos pontos positivos dessa conexão em tempo real é que isso propicia a criação de vários mini campeonatos e grandes campeonatos oficiais de jogos de luta, futebol e que envolvem outras modalidades dos esportes, o que ajuda a crescer ainda mais a comunidade global gamer e movimenta ainda mais uma indústria que se tornou gigante e que inclusive atualmente já movimenta mais dólares que toda a indústria cinematográfica. Outra coisa legal é que o PS5 possui sua própria placa de captura, o que permite você tirar print screens de suas telas de gameplay, gravar vídeos dela e até transmitir em tempo real em lives do YouTube. Há também a possibilidade de acesso remoto ao PS5 de outro console PS5 ou PS4, ou até mesmo do iPhone ou smartphone. Eu mesmo já testei e experimentei o controle remoto do meu PS5 a partir do meu smartphone, inclusive jogando nele sem delay. No PC também há essa opção.
É claro que existem outras diferenças entre a forma de jogar hoje com as formas de jogar de antigamente, mas essas diferenças que pontuei foram as que pude verificar de imediato nos primeiros contatos possuindo agora um PlayStation 5, depois de quase 30 anos sem o gosto de saber o que é ter um videogame novo. Mas diz aí, comenta. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico só para essas diferenças entre o jogar videogame de antigamente e o jogar videogame atual. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar, principalmente sobre os assuntos que vocês querem em vídeos, já que tô começando o canal agora. Mas a priori, pretendo falar de tudo relacionado a games, games atuais, games retrô, personagens, histórias de jogo, cenários, músicas, entre outras coisas. Valeu? Eu espero que fiquem bem. Um grande abraço e falou!